Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CEAPcast. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o bem-estar tanto da vida pessoal como da profissional. Como mudar hábitos para atingir alta performance em saúde e produtividade. Eu me chamo Bruna Santos e ao meu lado está o Roosevelt Silva e vamos entrevistar o Dr. Lucas Rezende. Dr. Lucas, é um prazer ter o senhor aqui no nosso CEAPcast e gostaríamos de conhecer mais o senhor, saber de sua experiência nessa área, nesse tema tão relevante. Olá, muito prazer, que honra estar aqui com vocês nessa imersão e no CEAPcast lindo, que é muito importante a gente expandir a mentalidade de empreendedores, a mentalidade de empresários, a mentalidade de pessoas em si que na realidade não entendem que muitos hábitos e rotinas práticas no seu dia a dia, no seu estilo de vida, podem fazer a diferença não só na sua saúde, mas na sua produtividade, mas nos dias longos de vida, né? A gente fala muito sobre longevidade e a gente pensa que longevidade é só viver mais, e não é sobre somente viver mais anos, é viver mais com qualidade de vida, com energia, com saúde. E quem hoje em dia não quer ter mais energia, mais foco, mais atenção, mais dinamismo no seu dia, mais disposição, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Eu tenho uma prática de atender muitos pacientes, empreendedores, empresários e pessoas, de um modo geral, que chegam, na maioria das vezes, mais cansadas, com foco, muita distração, que querem também produzir mais. E existe um cuidado integral, um cuidado global, existem pilares da alta performance em saúde, em produtividade, em longevidade, que a gente precisa conscientizar e trazer em ideia para essas pessoas, para que a gente tenha hábitos práticos, a gente tenha rotinas de estilo de vida, a gente tenha prioridades, a gente tenha gestão, organização. Então, eu sou médico, atuo na nutrologia, na medicina do esporte, na medicina do estilo de vida, que são áreas que também levam à prevenção, longevidade, qualidade de vida, saúde, e vou trazer um pouquinho mais da minha expertise, do meu conhecimento, compartilhar aqui com vocês, vai ser um prazer, tá? No CEAPcast. Que ótimo, muito obrigado aí pela sua contribuição. E qual a relação, né, que tem entre hábitos, saúde e produtividade? Com certeza. Então, existem 3 pilares básicos da alta performance, né? Eu costumo dizer medicina da alta performance, que são ali basicamente a gestão de tempo, né? O estilo de vida da alta performance, né? O tempo, os hábitos diários, né? Energia física e mental, porque sem energia física e mental eu não consigo produzir mais, então é uma prioridade eu ter energia física, mental, saber lidar com estresse, ansiedade e, além disso, a mentalidade. Então, não adianta eu simplesmente ter bons hábitos, eu ter um negócio, eu trabalhar todos os dias, se a minha mentalidade não for de prosperidade, de abundância, se o meu posicionamento não for de crescimento, porque com certeza o estresse ele vai vir diariamente. Então a gente precisa saber lidar com isso e às vezes a gente, o sono, por exemplo, o sono é algo que as pessoas às vezes acham que dormir mais te faz produzir menos, que você está perdendo tempo dormindo. Só que elas não imaginam que quanto mais você tiver um tempo de qualidade de descanso em sono, mais horas de produtividade você tem. Mais tempo de qualidade em produtividade você vai ter. Porque durante o sono existe uma depuração de resíduos neuronais, a sua cognição, a sua atenção. Tudo aquilo que você fez e absorveu durante o dia acaba sendo ali durante o sono depurado, melhorado. A sua cognição ela é melhorada durante o sono também. Então é um pilar importante. A atividade física, a própria atividade física, ela mexe ali no córtex pré-frontal, ela ativa áreas do seu sistema nervoso central que afetam na sua longevidade, que afetam em áreas do seu cérebro que vão aumentar ou diminuir a incidência de, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. A gente não tem ideia disso. A atividade física ela tem benefícios imediatos, porque ela melhora a dopamina, melhora a serotonina, melhora neurotransmissores ligados ao bem-estar, à ansiedade, ela te relaxa e ela é uma forma de manejar o estresse e a ansiedade. A gente lida com estresse o tempo inteiro, mas a forma como a gente lida com esse estresse todos os dias e como a gente maneja e minimiza os danos desse estresse causado pela correria, pelo dia a dia, pelo trabalho, é o que vai fazer a diferença na sua saúde. Então, a atividade física é uma maneira
de melhorar e te fazer produzir mais. Quanto mais atividade física eu pratico, eu consigo estar mais descansado, eu consigo estar mais aliviado, a minha atenção, os meus neurotransmissores, eles estão melhorados. A gente tem alimentação, a gente acredita que a alimentação ela não interfere nas nossas decisões. Existe um estudo mostrando ali no Vale do Silício, empresários e empresas em que eles observaram que quando no refeitório daquela empresa tinha alimentos com mais carboidrato, mais massa, mais farinha branca, alimentos mais pesados, aqui a gente diria uma feijoada, uma camaroada, ali depois você vai ficar cansado. E esses empresários eles tomavam decisões piores do que quando se alimentavam no almoço de uma proteína magra, de carboidratos melhores. Então, a sua alimentação define seus neurotransmissores, define a energia, o cansaço que você vai ter. Ali naquela reunião, seu foco, sua concentração, sua atenção. Tanto que você vê que um final de semana que você passa o final de semana comendo coisas assim, gordurosas, a bebida alcoólica. Às vezes a gente leva 3, 4 dias para se recuperar e isso vai influenciar na sua produtividade. Então, sim, o alimento ele é capaz de modular neurotransmissores, ele pode te deixar mais cansado, menos ansioso ou mais ansioso. Então, esses hábitos, essas escolhas diárias, elas fazem diferença no seu dia a dia. Então, priorizar escolhas inteligentes e que você tem a consciência de que aquilo vai te tornar mais produtivo, vai te dar mais energia, mais disposição, são fatores extremamente importantes para te elevar para um nível de produtividade. E isso está na mentalidade. Se você não tiver a consciência e a mentalidade de que os seus hábitos hoje, eles vão fazer a diferença para os seus resultados a médio e longo prazo, você não sustenta esses hábitos. Primeiro a gente começa motivado, mas a motivação ela não vai conseguir te dar a constância, a disciplina e a constância que vão fazer diferença no pouco a pouco que você melhora. Então, pequenos hábitos diários, pequenas conquistas diárias, mudar o 1% melhor todos os dias, vai te fazer construir um castelo de saúde, longevidade, qualidade de vida e produtividade. Então, a gente avalia a parte metabólica, hormonal, os nutrientes, as vitaminas, são extremamente importantes. Eu consigo adquirir isso através da suplementação, através da alimentação e através do meu estilo de vida. A obesidade, por exemplo, ela inflama o cérebro, ela causa o que a gente chama de neuroinflamação. Existe até um termo que a gente usa, o ambiente é obesogênico. Nosso meio, o ambiente que a gente vive de estresse, correria, ansiedade, de alimentação, de vida social, ele faz com que a gente tenda a aumentar o peso cada vez mais. E se a gente não controlar tudo isso, a gente vai sim ficar mais inflamado, a gente vai ter essa neuroinflamação, a gente vai ter a piora da produtividade, do cansaço e a gente vai aumentar as incidências de doenças crônicas, infarto, diabetes, AVC, derrame, tudo isso também é influenciado pelos hábitos que a gente colhe hoje. Então, por isso, os seus hábitos, eles vão afetar diretamente na sua produtividade. Doutor Lucas, como é importante esse assunto? Porque, assim, a gente, por falta de conhecimento e não acompanhamento do nutricionista ou do nutrólogo, às vezes a gente faz as coisas por nossa mente mesmo, né? Tipo, um exemplo. A gente deixa de jantar porque acha que aquele jantar não é importante pra gente. Aí a gente pula uma refeição por achar que aquilo dali vai fazer bem. Mas não são essas atitudes que fazem bem à nossa vida. Então, é um acompanhamento, ter conhecimento dessa área melhora muito a autoestima da gente. Então, é muito importante. Com todo certeza. esse assunto. Sem dúvidas. E, assim, conhecimento sobre essa parte de nutrição, de alimentação, a gente tem muito. Se você tem a oportunidade de ter um acompanhamento de um nutricionista, de um nutrólogo, de um médico, excelente. Mas se as pessoas ainda não têm a oportunidade, você pode ler muito bem sobre os hábitos e adquirir os conhecimentos. Por exemplo, eu vim para cá e eu li que é óbvio que eu não posso ir falar sobre estilo de vida, sobre alimentação, sem entender o que as pessoas daqui também se alimentam. E a culinária de vocês é fenomenal, eu estou encantado. Se eu ficasse aqui mais uma semana, eu acho que eu voltaria com pelo menos mais 10 quilos de peso. Então a gente eu fui entender o que as pessoas comem no Maranhão. Porque uma das grandes narrativas que todos usam é que comer bem é caro e que comer bem é ruim. As pessoas acham que dieta é algo ruim, que você vai comer uma comida que não é saborosa, mas que pode ser. Então eu fui estudar os principais alimentos aqui, eu vou até falar sobre isso na minha aula, mas eu falei, eu queria entender quais pratos tradicionais que a gente pode adaptar
para não perder o sabor, ainda ser nutritivo, você está comendo bem. Isso é fato. Em qualquer lugar você consegue encontrar um grelhado ou uma salada ou uma parmegiana e um purezão com bastante gordura, né? Então, olha só, arroz de cuchá, por exemplo. O arroz de cuchá, ele pode ser... Vocês conhecem arroz de cuchá? Sim. Ele pode ser preparado com menos sal, menos gordura, valorizando a vinagreira. A vinagreira tem muito ferro, tem muito antioxidante. E o gergelim, ele pode acrescentar as gorduras boas e minerais. Então, é um prato que dá para ser saudável. Não precisa encher de gordura, encher de... O peixe grelhado com farofa de coco. Peixe, pescada, robalo, tem muito ômega 3. E às vezes a gente fala, o peixe é uma fonte boa de gordura, uma proteína boa. Aí as pessoas só pensam assim, mas salmão é caro. Não, a sardinha, o atum, tudo isso também são peixes que te dão fonte de ômega 3 e o custo também é mais baixo. Farofa de coco, feita com farinha de mandioca e coco ralado, oferece fibras, gorduras boas, mais um prato que dá pra gente fazer de forma saudável. Eu até vi uma versão saudável e natural do Guaraná Jesus. Olha que legal. Você pode muito bem fazer um suco, um smoothie ali, que é quando você bate com gelo e deixa como se fosse um sorvete, né? Com Guaraná natural, frutas locais como buriti ou açaí. Então você vai ter ali uma fonte... gostosa, eu experimentei Guaraná Jesus, é uma delícia, mas é muito doce, tem açúcar, né? E o açúcar todos os dias, ele aumenta pico de glicemia, insulina, aumenta a sua incidência de sua chance de ter obesidade, de ter diabetes. Então a gente não entende que aquilo ali, a médio e longo prazo, é como se a gente fosse construindo uma dunazinha de areia que chega a um momento que a duna está muito alta e você vai ter um diabetes, você vai ter uma pressão alta, você vai ter uma piora da cognição. O que mais piora nosso foco, concentração e disposição cognitiva é a resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Esses picos de glicose, de açúcar, de insulina que a gente faz ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, que a gente vai acumulando e aí a gente fica mais cansado, fica com mais vontade de comer doce, de beliscar, de comer o dia inteiro. Outra coisa deliciosa, mingau de milho ou tapioca. É uma opção saudável para o café da manhã ou lanche, mas você pode fazer ele com leite de coco e menos açúcar. O leite de coco é mais saudável, então você pode enriquecer com frutas como bacuri e cupuaçu. Então existem estratégias que todos os dias você pode substituir para melhorar a sua alimentação. Então, a gente tem aqui verduras e legumes que a gente encontra no Maranhão, né? Vinagreira, quiabo, abóbora, maxixe, muita vitamina, mineral essencial. Frutas típicas, buriti. Buriti tem muita vitamina A, tem muito antioxidante. Manga, cupuaçu, bacuri, fibras, vitamina C. O açaí, bacaba, energia, antioxidante, guaraná, tudo isso melhora a performance cognitiva e são alimentos saudáveis que você pode usar no seu dia a dia que você encontra na maioria dos lugares. Então, são as nossas escolhas inteligentes e consistentes que fazem os nossos hábitos nos tornarem mais saudáveis e mais produtivos. Muito bom todos esses insights, muito bom todo esse conhecimento. Então, assim, a gente é rico de várias coisas, só basta a gente colocar em prática para adquirir uma alta performance na nossa vida. Então, muito bom todos esses assuntos que o senhor está trazendo aqui para a gente, muito interessante, que vai mudar muito a vida das pessoas, tanto profissional como pessoalmente. Com certeza. Porque a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que induzam a gente a fazer sempre o melhor. E são coisas que às vezes parecem óbvias, né? Que você tem na sua frente, mas que você não, no seu dia a dia, acaba deixando de lado e priorizando outras escolhas. Eu posso muito bem em um restaurante, pedir um hambúrguer, um sanduíche, mas enquanto eu não mudar a minha identidade, a minha mentalidade de quem eu quero ser, de onde eu quero chegar e tomar as decisões certas, na maioria absoluta, não pode comer um hambúrguer? Não é isso que eu estou dizendo. Sim, você pode comer um hambúrguer, você pode comer uma pizza, você pode ir uma confraternização, você pode ir um casamento e uma formatura, mas existe aquele período ali de 80% do tempo que você está ali na sua vida ou da sua semana, você fazendo escolhas saudáveis, inteligentes, para que você tenha essa flexibilidade de equilíbrio de 20% a 30%. Não são 7 dias que você está de férias, comendo coisas que não são habituais suas, ou mais carboidrato,
que vão acabar com todo o seu esforço, a sua constância, a sua dedicação nos outros 7 meses da sua vida que você fez escolhas inteligentes. Então, isso é o diferencial, é você equilibrar, é você em 70%, 80% do seu tempo fazer escolhas consistentes, saudáveis e intencionais para que você, ali nos 20%, 30% que você não está dentro de um padrão saudável, ideal, não acabe com a sua saúde. A gente minimiza danos e consegue aquilo que eu costumo falar, é possível vir bem, mais e melhor sem perder o prazer de viver. É só você ser inteligente nas suas decisões, nas suas escolhas. Doutor, com a sua expertise, tem um período para a criação do hábito? Muitos dizem com 21 dias, mas existe isso com 21 dias? Ou a pessoa, se falhar um dia desses 21 dias, ela não tem como continuar? O que desmotiva ela a não continuar com esses hábitos? Existe aí uma série de teorias, né? Uma série de você criar hábitos, você mudar hábitos, você adaptar, né? Citou agora aí a questão da alimentação, né? Que você pode seguir uma alimentação mais equilibrada usando os recursos que estão mais disponíveis ali para você, né? Que está ali no teu dia a dia, né? Sim, com certeza. Acho que o grande momento é você buscar o que está no teu ambiente, que disponível, está disponível para você. Então, complementando lá da Bruna, como é que faz essa questão do Hoje existe algo chamado neuroplasticidade. O seu cérebro, ele é diferente do cérebro que você tinha quando tinha 5, 10, 15 anos. Então, o nosso cérebro, as nossas células neuronais, elas são capazes de modificar, tanto ali em quantidade de neurônios, ou de formas, e de hábitos, assim. Então, 21 dias é uma média. Depende, cada um de nós, a gente se adapta por um período específico, mas é uma média para que a gente torne aquela rotina para o nosso cérebro algo como habitual. A mesma coisa que você fez quando começou a escovar os dentes. Os nossos pais tiveram que ensinar a gente e colocar aquilo como rotina, que a gente precisa escovar os dentes, que a gente precisa tomar banho. Então, existe ali uma rotina constante, disciplinada, para que seu cérebro entenda que todos os dias ele precisa fazer aquilo naturalmente. E a neuroplasticidade nos ajuda a conseguir mudar esses hábitos e mudar, inclusive, a expressão de genes que a gente tem. Por exemplo, os genes que são hereditários, cancerígenos, por exemplo, né, que nós temos um exemplo mais amplo, não é porque o meu pai, ou minha mãe, ou minha avó teve algum tipo de câncer que eu estou fadado a ter esse câncer. A gente tem estudos que mostram que em até 80%, 90% a expressão desse gene que eu carrego hereditário depende do meu estilo de vida, do ambiente em que eu vivo. E isso é exatamente pela rotina que a gente tem. Então, 21 dias é uma média de que você precisa todos os dias, com constância, praticar aquele hábito, mas eu costumo dizer que vão haver falhas e a gente precisa ter um plano B para quando houver falhas. Quando eu estou numa academia 7, 10 dias, nós queremos resultados rápidos. E aí você vai lá todos os dias, treina, se alimenta bem, mas eu não emagreci, eu não perdi peso, eu não vi um resultado no espelho. Nossa, olha, eu estou a mesma coisa. E aí você acaba achando que aquilo não é para você, ou então eu quero parar de fumar. Depois de 2, 3 semanas, você acaba tendo uma recaída. Aí, ó, tá vendo? Não, agora já era. Chuta o balde e volta. Então, existem as recaídas nesse período e você precisa ter o plano para recaídas e entender que aquilo vai fazer parte, que você simplesmente tem que parar, voltar e recomeçar. Então, essa constância, essa disciplina é muito mais importante do que a gente pensar que depois de 3 semanas a gente vai ter aquilo como um hábito. Porque provavelmente depois de 30 dias pode ser que você tenha algum esquecimento, alguma recaída sobre aquele hábito, mas você precisa continuar. Então, eu prefiro dizer que a disciplina, a constância te leva muito mais a conseguir mudar a sua mentalidade para que você consiga manter aquele hábito mais frequente. E é sobre isso, porque até hoje eu, como que já tenho uma rotina de atividade física, de alimentação, que tenho conhecimento, às vezes eu me vejo cansado e trocando a minha academia pelo meu sofá, e vão existir esses dias, e está tudo certo. Eu costumo dizer que 1% todos os dias. Pequenas coragens geram grandes conquistas, então a gente, tijolinho por tijolinho, consegue construir esse hábito e consegue construir esse castelo de saúde e longevidade
ao longo dos anos. Então, é basicamente isso. A gente tem que ter essa constância, 1% todo dia, ver que você está evoluindo na jornada, ou seja, nossa, eu estou há uma semana praticando atividade física. Então, celebrar essas pequenas conquistas, às vezes vira algo muito simples, mas que você precisa celebrar. Eu cheguei na meta tal, agora a minha meta é essa, focar no processo e não simplesmente só na meta, né? Eu vou falar um pouco sobre isso na minha aula, mas às vezes a gente foca só na meta. Eu quero perder 10 quilos. Cheguei na minha meta. Volto a fazer tudo que eu fazia antes. Você não focou na estratégia, no processo e na mudança de identidade que você precisa ter para que você mude os seus hábitos. Então, existem camadas da mudança de hábito, que é ali o resultado, que é a primeira camada, e depois a gente vem na camada mais profunda, que é a identidade. Eu não posso... É diferente eu falar eu quero parar de fumar e eu falar eu não fumo. Então, aquilo que você coloca na sua mente, eu quero parar de fumar, eu vou parar de fumar, ou eu não fumo, é diferente, você traz uma identidade. Quando eu sento em uma mesa e eu vou fazer um pedido no cardápio, no menu, eu olho ali, nossa, um hambúrguer, uma parmegiana, uma camaroada, e eu estou em um dia habitual, no meu dia a dia frequente, o que uma pessoa saudável pediria aqui nesse cardápio? Com certeza você sabe que uma pessoa saudável pediria aquilo. E aí você começa a mudar a sua identidade para você se tornar aquela pessoa saudável. E não simplesmente como algo simples que você está buscando uma meta. Chegou na meta, você para e volta a fazer tudo de novo. Eu quero que o meu quarto seja limpo, eu quero que o meu quarto seja organizado. Se você arrumar o seu quarto de um dia para o outro, você já cumpriu a sua meta. Agora, se você não tiver disciplina, constância, isso não vai progredir. Então, não é só sobre criar metas, é sobre mudar a identidade, entender o processo certo para que você consiga chegar naquela meta e atingir seu resultado a longo prazo. Então, as palavras mágicas aí para você mudar seus hábitos é constância e disciplina. Disciplina, constância, mentalidade e 1% todo dia. Pequenas conquistas geram grandes resultados. Exatamente. O que desmotiva as pessoas quando elas não conseguem alcançar os resultados que elas desejam e o que elas podem fazer para continuar e não desistir no meio do caminho, para ter uma alta performance, para ter mais produtividade, mais saúde, ter uma vida assim próspera, tanto na vida pessoal como profissional, para ganhar assim o seu dia e não se desmotivar apenas por um dia. O que pode ser feito em relação a isso? Legal. Olha só, existem alguns estudos que mostram os nossos planos, os nossos desejos e metas que às vezes a gente escreve no início do ano. Esse estudo é muito interessante, que ele avaliou mais de 200 mil pessoas. E ele mostrou que 79% das pessoas mantêm os hábitos e mantêm os planos que fizeram no início do ano por apenas 2 semanas. 19% consegue manter por 2 anos. Então, todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, em algum momento deu errado. Em algum momento deu errado. Não vai dar certo da primeira vez, pode não dar certo da segunda vez, e você precisa entender que esses obstáculos vão te levar para um nível mais alto. Então, a falta de força de vontade é um dos primeiros pontos que fazem as pessoas desistirem. O segundo ponto é você não celebrar as pequenas conquistas. Então, você observar onde você estava 1, 2, 3 anos atrás. Isso para tudo que é coisa na sua vida. Vida profissional, vida pessoal, vida financeira, tudo isso. Observar onde você estava 3, 5, 10, 15 anos atrás, pedindo o que provavelmente você vive hoje. Então, você celebrar as pequenas conquistas diariamente te fazem entender que é um processo e que a médio e longo prazo você conquista isso daí. As pessoas têm dificuldade de manter esses hábitos porque elas querem mudar tudo ao mesmo tempo. Então, se eu quero iniciar uma rotina de atividade física, o que está ao meu dispor? Quando eu tiver no momento ideal, eu começo. O momento nunca vai ser ideal. Então, você precisa encontrar a melhor maneira de começar a fazer aquilo naquele momento. Então, se eu quero começar a praticar uma atividade física, então que seja 15, 20 minutos por dia, uma caminhada ali, algo que você possa fazer dentro da sua casa mesmo, ou então fazer uma reunião caminhando, ou algo que seja prático para o seu dia. Eu consigo fazer uma aula de dança. O importante é movimentar-se e iniciar o processo. Então, as principais dificuldades é as pessoas olharem as recompensas a longo prazo e não entenderem que é construída aos poucos. Então, ter essa disciplina. As pessoas não celebrarem essas conquistas, eu acho que é as dificuldades e a falta de força de vontade. Então, às vezes as pessoas acham que a gente
tem que acordar motivado todos os dias para comer bem, para focar, para ter uma mentalidade. Não, a gente não vai acordar disposto todos os dias para ter bons hábitos ou até para ir trabalhar, né? Tem dia que a gente fala, nossa, queria ficar na minha... E não, eu vou porque tem que ir, porque tem que ser feito. Então, essa mentalidade de disciplina é que te faz chegar longe. Então, basicamente são isso. Falta de força de vontade, falta de disciplina, é você não observar o macro e somente o micro ali, aqueles pequenos dias e pequenos resultados, mas são pequenos resultados e começar aos poucos, não querer mudar tudo de uma vez. Eu vou começar a comer bem, eu vou começar a treinar, eu vou começar a dormir 8 horas por dia, eu vou começar a meditar todos os dias. Ninguém consegue fazer isso perfeitamente todos os dias e muito menos de uma vez. Se você não tem bons hábitos, piorou, você não vai conseguir, aí você vai provavelmente se frustrar consigo mesmo. Então é basicamente isso. Comece aos poucos, faça mudanças aos poucos, entenda o que você pode adaptar na sua rotina e isso vai te ajudar a ter bons hábitos e mais constantes. O estabelecimento de rotinas é essencial para você mudar os seus hábitos. A gente vê hoje muito a gente uma sociedade muito fluida, né? Uma sociedade onde a ansiedade, o resultado imediato, o resultado a curto prazo, né? Você está citando aí, você não vai conseguir, né, ter aquele teu objetivo de emagrecer, por exemplo, de uma hora para outra. Exato. Será um conjunto de pequenas conquistas que vão fazer você chegar a esse resultado. Mas a gente tem hoje, as pessoas estão com uma ansiedade, né, muito grande, né? As pessoas querem aquele resultado a curto prazo e se frustram, né, quando não conseguem isso. Né? De que forma você consegue equilibrar, né, essa questão hoje da ansiedade, sim, né, dessa busca pelo resultado a curto prazo? Exato. A ansiedade e estresse são hoje normais, frequentes na vida de todos nós. Quem nunca esteve um pouco mais ansioso ou estressado, nós precisamos entender como minimizar os danos dessa ansiedade e do estresse na nossa produtividade, tá? Então, focando primeiro nessa pergunta que você comentou, como minimizar essa ansiedade para os resultados. Primeiro ponto é basicamente você entender que essas pequenas conquistas elas vão gerar a longo prazo resultados. Então, se você quer grandes resultados, o processo vai ser um pouco mais desafiador e demorado. A gente está viciado em dopamina, né? A gente está viciado naquela dopamina barata que você simplesmente de um dia para o outro, nossa, amanheci milionário, amanheci... Isso não é consistente, até porque aqui vocês geram vocês têm gerado uma consciência de que vocês precisam analisar e ter a consciência financeira do cliente de vocês. Então, aquilo que vocês falaram ali, entregar a dose certa do medicamento, porque quem não tem mentalidade ou não consegue administrar 100 mil reais, não consegue administrar 1 milhão. Então, isso. É basicamente isso que você precisa entender sobre os seus hábitos. Aos poucos, você vai... conquistas imensas, conquistas grandiosas, ela vai ter um processo um pouco mais desafiador, lento, gradativo e que é importante para que você tenha a maturidade de conseguir administrar o que você vai garantir a longo prazo. Então, essa mentalidade é a principal, é a primordial. Eu costumo também dar exemplo como eu há 5, 10, 15 anos atrás orava a Deus para que eu vivesse o que eu vivia há 1, 2 anos atrás. Então, eu costumo mentalizar de onde eu saí, o processo que eu levei para chegar em 10, 12 anos, 10 anos de formado. Isso me dá mais forças para entender que eu preciso ter disciplina, constância, de que eu vou ter um resultado muito bom à medida que eu me entregue e que eu entenda que o processo é de maturidade progressiva e gradual. Isso para qualquer área da vida, para os hábitos também. Para a questão de ansiedade e estresse no dia a dia, no trabalho e na produtividade, existem técnicas de manejo de estresse e ansiedade. E a primeira delas eu comentei com vocês sobre alimentação. Comer mal te deixa mais ansioso, mais estressado, te inflama. Então você tende a estar cada vez mais ansioso. Se você tem uma alimentação muito rica em carboidrato, em açúcar, em bebidas açucaradas, em refrigerantes, em tudo aquilo
farinha branca principalmente. Então, tudo aquilo que vai te inflamando a longo prazo. Você vai estar mais cansado, mais ansioso e mais estressado. Tende a explodir mais em situações que demandam mais de você. Então, atividade física, segundo ponto que maneja estresse e ansiedade. Se você tem hábitos de atividade física, você consegue modular o seu cérebro, ajustar ali, minimizar esses danos causados pela ansiedade, pela correria, pelo estresse. Você fica mais aliviado, você fica menos cansado, ela te ajuda a dormir melhor, ela aumenta o seu rendimento, sua produtividade, ativa áreas do córtex pré-frontal, que vão melhorar essas questões também a longo prazo. Melhora a dopamina, endorfina, serotonina, todos esses neurotransmissores que vão, é como se eles fossem ali, ó, naquele mar de estresse, eles vão diminuindo essa maré e ajudando você a conseguir ter mais consciência e a lidar com decisões importantes em momentos de tensão, de ansiedade e estresse. Sono, o equilíbrio do sono é importantíssimo. Então, não consigo dormir mais do que 5, 6 horas por noite. Na realidade, assim, as pessoas falam, doutor, eu durmo 5 horas por noite e para mim tá tranquilo, eu acordo bem. Mas é porque essas pessoas ainda não experimentaram dormir 1 hora a mais. Costumo dizer que o tempo ideal de sono é de pelo menos 6, 7 a 8 horas. Dormir muito pouco e dormir mais te faz produzir menos, te faz engordar mais, te faz ser mais ansioso e mais estressado. Então temos estudos, eu vou mostrar inclusive na minha aula. A parte de equilíbrio metabólico, hormonal, nutrientes, vitaminas importantes, a parte hormonal, a partir dos 25, 30 anos, existe um declínio natural da produção de testosterona, de hormônios sexuais no homem, na mulher, que influenciam na cognição. Então é importantíssimo você também ter exame de rotina, entender quais as deficiências nutricionais que pode estar causando na sua parte alimentar, o que você pode melhorar, otimizar, o que na sua saúde é preciso ser ajustado. Então tudo isso faz parte de uma dinâmica de manejo de estresse e ansiedade. E claro que a área espiritual, a área mental, ela influencia totalmente nisso. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Que a gente só fala sobre equilíbrio físico, mental e espiritual, mas existe uma roda de outros fatores na nossa vida que influenciam a vida financeira, a vida familiar, conjugal, o quanto você serve, o quanto você alcança outras pessoas. Então, tudo isso é sobre manejo de estresse, ansiedade e de aumento da produtividade. Então, quanto mais você adquirir ou priorizar esses hábitos, essas técnicas no seu dia a dia, e a mais importante, técnicas de respiração. A gente tem técnicas de respiração como meditação, que os estudos mostram que ela altera a expressão genética, melhora a produtividade, melhora a sua energia, elas mudam áreas, estruturas cerebrais que estão relacionadas à cognição. Eu não consigo fazer meditação, eu também não consigo, eu não gosto, e eu faço exercício de respiração, que é simplesmente você parar por 2 minutos e respirar profundamente e aliviar. Respira fundo, conta até 3, solta devagar, respira mais uma vez. 2, 3 minutos que você faz isso no seu dia, muda o curso das suas decisões. Se você está em uma reunião importante, se você teve uma discussão no trabalho, vai para uma área fechada, fecha a porta do banheiro, faz 3 minutos de técnica de respiração que você volta com outras decisões, com outra visão e com outro coração. Então, tudo isso é sobre o manejo de estresse e ansiedade, técnicas simples que você pode ter no seu dia a dia. Perfeito. Muito, muito importante. Coisas tão básicas assim que muda mesmo a realidade da gente. Doutor Lucas, a gente está vendo aí que as redes sociais estão em todo mundo, né? E ela influencia tanto positivamente como negativamente. Mas qual o impacto que tem, assim, tanto nas redes sociais, quando as pessoas olham as influências falando de dieta, dieta rápida, lê alguma coisa com 10 minutos, e as pessoas ficam tensas por não alcançar esse resultado tão esperado. Exato. Que as redes sociais tanto divulgam. E isso impacta muito na vida das pessoas. Com certeza. E a internet, ela é uma coisa ali nas telas. A gente sabe que por trás daquilo ali não é bem assim. Existe sempre alguma ajuda, algum especialista, alguém por trás que está dando suporte e que não necessariamente é uma visão que as pessoas que estão assistindo precisam pegar para si. Então, o que eu costumo dizer é sempre selecione as pessoas que você segue, as pessoas em que você se inspire.
A gente precisa ter pessoas em que a gente se inspire, não necessariamente em que a gente se espelhe. Eu quero ser igual a essa pessoa. Não, se inspire nos hábitos, se inspire na rotina. Cada um tem sua história, cada um tem suas dificuldades. Então você precisa criar a sua própria história inspirando em pessoas que te motivam, inspirando em pessoas que você vê como uma história que você quer que a sua seja parecida. Eu, por exemplo, na minha vida profissional, na minha vida de médico, empreendedor, de empresário, eu sempre quis estar próximo de pessoas que, nossa, que legal, esse cara é empresário, esse cara é empreendedor, eu quero estar próximo dele porque eu quero ver o que ele faz para eu também viver um outro nível de prosperidade. E é basicamente isso, não necessariamente eu quero ser igual àquela pessoa, mas eu quero entender o que essa pessoa faz para levar ela para um nível que eu também quero chegar. Então, sempre se inspirar, ao invés de simplesmente querer ser igual, querer ter a vida daquela pessoa. A grama do vizinho, ela é sempre muito mais bonita, né? Ela é sempre muito mais saudável, mas a gente não vê os bastidores. Talvez ali tenha uma pessoa incrível que você acha que queria viver o que ela vive, mas por trás ela está toda vazia, angustiada, deprimida, mas a tela não mostra isso, né? Eu não coloco no meu Instagram os meus momentos de dificuldade, de que eu tive que... É só o lado belo só o da lado vida. bom, exato. E todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, nossos traumas, e a gente precisa trabalhar isso. Então, limite as pessoas em quem você se inspira, em quem você segue, veja se realmente aquela pessoa tem autoridade para falar do que ela está falando, né? E evite a dopamina barata. A dopamina que vai te ajudar a longo prazo são os seus hábitos, a sua disciplina, é aquilo que você lê, o conhecimento. Eu duvido que menos de 80% das pessoas que estão nos ouvindo, se for lá no Instagram e ver quantas horas que fica no Instagram, é menos de 4 a 5 horas por dia. Então, 4 a 5 horas por dia, você poderia estar sendo muito mais produtivo, organizando, gerindo seu tempo, ou fazendo uma atividade física. E as pessoas falam que não tem tempo. Interfere, né, na vida da pessoa, e a pessoa se sente assim para baixo, se sente cabisbaixo. Sem dúvidas. E pensa assim, Se frustra. Só eu que não mudar. consigo. Exato. O E a brasileiro é um dos povos que mais fica em rede social. Com certeza. Do mundo, né? E a gente só vê o sucesso da pessoa, né? Ali ela expõe o sucesso, quando ela está no alto, no topo, mas não entende qual foi toda a trajetória. E um dos principais erros é as pessoas não quererem passar pelo processo, não quererem entender o processo, ou se compararem a quem já começou há muito tempo e agora conseguiu atingir o topo, o sucesso que aquela pessoa quer atingir, e não está disposta ou não quer passar pelo processo, pelo desafio, né? Então, é isso. Perfeito. Você falou aqui da alimentação, né, a importância do exercício físico, né, e a importância do sono, né, para equilíbrio, né, a espiritualidade, né, dentro desse contexto. Sim. Né, como você coloca essa relevância? Você fala muito do que você sempre buscou, né, sempre teve uma busca, né, pela tua espiritualidade. Exato. Espiritualidade hoje é algo científico, tá? Não é mais simplesmente uma expressão, mas existem estudos, inúmeros estudos sobre espiritualidade, inclusive em guidelines de cardiologia para avaliação durante a anamnese do paciente sobre a espiritualidade desse paciente. Hoje a gente sabe que a espiritualidade ela influencia na sua mentalidade, na sua capacidade de enxergar a sua cura, na fé que você tem em ser alguém melhor, em acreditar em um propósito. Então, independente de religião, a gente confunde espiritualidade com religião. Isso. Não, a espiritualidade é sobre fé, sobre algo maior que você acredita, sobre algo maior que você está nessa terra, não por acaso, mas por um propósito, sobre algo que você vai, quer atingir, que existe uma promessa sobre você. Então, tudo isso é algo que vai unir a sua mentalidade, que vai unir a sua energia física, mental e que vai te levar para um outro nível. Então, os estudos mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade, uma fé avançada, elas tendem a ter menos doenças crônicas. Os telômeros, que é a capa do DNA dessas pessoas, eles tendem a encurtar menos. E quanto mais encurtado, mais doença e menos tempo de vida você tem. Então, eles diminuem o encurtamento dos telômeros. Essas pessoas, elas têm, quando ficam doentes ou se internam, elas tendem a sair mais rápido da internação, a ter uma cura mais rápida. Então, isso é sobre estudo, é sobre ciência. Então, eu acredito que a ciência e a fé, elas são
uma coisa só, elas são unidas, elas andam juntos, não tem como mais a gente tirar uma da outra, até porque a espiritualidade, sem dúvidas, faz diferença em todo o seu mover de vida, em toda a sua prosperidade, em todo o seu caminhar, e é unida, energia física, mental, espiritual e todos os outros pontos da vida que a gente precisa para prosperar em abundância, né? E prosperar não é só sobre ter dinheiro, né? Não é só sobre dinheiro, é sobre você ter uma família abundante, uma vida abundante, é sobre alcançar mais pessoas, é sobre firmar o seu propósito na Terra para o que a gente veio aqui, né? É isso. Muito bom, muitos insights, a gente estava adquirindo muito conhecimento nesse momento. E assim, doutor Lucas, assim, com todo esse know-how, todo esse conhecimento, você ainda acredita que as pessoas procuram muito essa alta performance na dor? Bom, no sentido de explica melhor saúde, sobre essa pergunta. Em busca de saúde, em busca de melhoria. Entendi o que você quis dizer. Aprender na dor ao invés... Exatamente. Sem dúvidas. Você vai tem um ditado, né, Bruna? Ou você vai por amor... Ou pela dor. Ou vai pela dor. Né? O que a Bruna está... só complementando, entendi. Agora, é que as pessoas vão muito mais pela dor do que... Exato. Eu tenho visto, principalmente pós-pandemia, uma consciência muito maior nas pessoas de que nós precisamos de uma prevenção e que os hábitos influenciam diretamente naquilo que você vai viver ao longo da vida, tá? Mas sim, ainda é muito comum, e digo que sim, na maioria das pessoas, você começar a mudar hábitos por algo que aconteceu ou com algum familiar ou com você mesmo. Seja um infarto, seja um derrame, seja uma morte de um familiar próximo. Então, infelizmente, ainda existe por aí. Nós todos temos cada vez mais conhecimento e oportunidade de entender que o momento de começar a mudar os hábitos é hoje, independente do momento ideal. É a partir de agora, de hoje, se você tem comida cara, barata, se você tem academia ou não tem, o momento de mudar seus hábitos, sua mente e trabalhar aquilo que vai te fazer viver mais é hoje. E todos nós temos essa oportunidade, mas infelizmente às vezes a gente consegue mudar isso só pela dor, quando a gente tem algo mais grave. Mas eu vejo desde a pandemia principalmente uma consciência muito maior das pessoas se preocupando com a alimentação, com a suplementação, mudando seu estilo de vida. Afinal de contas, a gente perdeu muitas pessoas que poderiam ainda estar conosco se talvez tivessem hábitos melhores. Eu tenho estudos mostrando que mais de 100 mil dos casos de câncer, de alguns tipos de câncer, poderiam ter sido evitados simplesmente com manejo de estilo de vida, tabagismo, obesidade, alimentação, atividade física. Então, olha quantas pessoas poderiam não ter tido câncer e mais 60 mil mortes. Então, são 120 mil casos de câncer e mais 60 mil mortes causadas por alguns tipos de câncer poderiam ter sido evitadas simplesmente por manejar estilo de vida, alimentação, atividade física, obesidade, sobrepeso, cigarro e álcool. O estilo de vida começa hoje, não é na segunda-feira, nem dia 1º de janeiro. Com certeza. Começa sempre hoje. E é algo que se constrói ao longo dos anos da vida. Nas pequenas e hoje conquistas. Hoje a gente tem muitas oportunidades, né? Não é preciso só você pagar uma academia, pagar algo, porque assim você pode fazer exercício em casa, na internet, isso já é uma narrativa que está totalmente anulada. Então, muito, muito bom esses insights, todo esse conhecimento que a gente está adquirindo hoje aqui. E, doutor Lucas, aonde as pessoas podem lhe encontrar para adquirir mais conhecimento, para ficar mais por dentro de todo esse assunto maravilhoso que a gente está explanando hoje aqui, mas que eles podem levar para a vida toda? Maravilha. A gente tem nossas plataformas no Instagram, YouTube, tem o meu site. No Instagram a gente está no @dr.lucasrezende, Rezende com Z. Então sigam lá, eu sempre dou dicas de saúde, qualidade de vida, alta performance. E uma mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui é que pequenas coragens geram grandes conquistas. Então você tem o poder de, com os seus hábitos, suas escolhas diárias, definir o trajeto e o restante da sua vida, da sua saúde e longevidade. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer, doutor Lucas, receber aqui o senhor e essa contribuição, né, Bruna, maravilhosa. Obrigado. Aqui para todos que fazem parte, né, que estão escutando aqui o nosso SAPcast. Muito obrigado. Obrigado, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. E aos nossos ouvintes do SAPcast, se vocês puderem compartilhar, comentar e curtir, nós agradecemos. Até o próximo episódio.
Obrigado.